Olá, o meu nome é Valdinéia, sou aluna da Unicesumar, curso de Pedagogia do Polo Curitiba Centro. Estou aqui para falar a respeito do estágio supervisionado 5, a qual, primeiramente, eu estaria recolhendo os alunos, fazendo a acolhida deles em sala de aula, juntamente com a professora regente. Em seguida, estaria me apresentando e explicando para eles que nesse dia a nossa aula vai ser diferente, pois não será dada pela professora, sim por mim, que me deu essa oportunidade de estar aplicando a minha aula. Estaria pedindo para que eles pegassem alguns materiais, a qual a gente estaria utilizando nesse dia, e logo em seguida começaremos a nossa aula, que seria com a contagem de uma história, a qual eu utilizei Alice no País das Maravilhas. Perguntaria para eles se eles têm conhecimento da história, quem já ouviu falar, quem já leu, quem já assistiu um filme ou algo do tipo, um desenho ou ouviu algum amiguinho falando. Logo fazermos a leitura da história, estaríamos aprimorando os nossos conhecimentos em relação à história, fazendo assim um pequeno debate com os alunos para aprimorarmos os nossos conhecimentos relacionados à história. Com relação a essa história, a atividade proposta para eles seria para que os alunos sentassem em dupla e assim estariam fazendo um pequeno poema e logo em seguida estar lendo esse poema para os colegas. Isso seria com relação à história. Para a aula de português, ainda utilizando o texto, porque em observação, visto as aulas que a professora estava aplicando, que era para eles a questão de interpretação de texto, por isso escolhi o texto e ainda usando o texto, poderíamos estar aprimorando um pouco mais os conhecimentos relacionados a interpretar texto. Com a interpretação de texto, eles estariam respondendo algumas perguntas baseadas realmente no texto que foi lido com eles, como por exemplo, como a madrasta tratava Alice, o que o chapeleiro tentou fazer para ajudar Alice a enfrentar os desafios, como o príncipe e Alice se conheceram, com qual personagem mais você se identificou e descrever as suas qualidades. Essa seria a proposta da aula de português após a interpretação de texto. Essa seria a atividade que eu estaria propondo para eles. A correção seria individual e logo após poderia também ser coletiva para sanar alguma dúvida que ficou. Para a atividade de matemática, assim também como nos dias de observação, e aproveitando a aula, o conteúdo que a professora já estava trabalhando com eles, o conteúdo foi subtração, onde também preparei para eles algumas continhas, explicando um pouco mais o conteúdo, para que eles assim as resolvessem. Também seriam corrigidas individualmente e logo após poderia também ser corrigida coletivamente, para também assim estar sanando qualquer tipo de dúvida. Para a atividade em grupo, separei para eles uma brincadeira, onde seria dividido em dois grupos e um grupo estaria fazendo a pergunta e o outro grupo estaria respondendo, mas não seria de qualquer maneira. A resposta teria que ser feita de uma maneira usando desenhos em um cartaz, de uma maneira bem diferente e divertida. Logo após isso, agradeceria a professora, os alunos pela cooperação, organizaríamos a sala e assim eu me despediria deles agradecendo pela ótima colaboração.